Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para fazer comentários a respeito do que vocês falaram a respeito dos meus vídeos nessa última semana, de segunda-feira até essa segunda. Então, mas antes de entrarmos nos comentários de vocês, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Comente, participe, compartilhe com outras pessoas. Principalmente se você entende a importância desse canal. Esse canal tem uma importância capital, penso eu, e acredito que vocês que estão aí se inscrevendo e participando, quase 3.000 inscritos já, estamos crescendo rápido. Esse canal tem dois objetivos. Objetivo número 1 é convidar a classe dos professores para que nós possamos, a cada dia, participar mais do debate público. Professores, venham para o debate público, porque é importante reverberar a voz do professor, do magistério, para que nós possamos inundar a sociedade com a narrativa dos professores. Porque os economistas têm a sua narrativa colocada nos editoriais econômicos. Porque os banqueiros têm as suas narrativas colocadas que dão a pauta do editorial econômico. Mas existe também uma economia que deve ser vivida em mais-valia social. A educação faz parte desse projeto, o saneamento básico faz parte desse projeto, e essa grande multidão que passa pela escola pública tem no professor essa referência primeira de intercâmbio entre o cidadão e a cultura formal. E se esse professor não for valorizado, como essa grande multidão que passa pela escola pública, que precisa de um melhor saneamento básico, que precisa de uma educação melhor, que precisa de investimentos para que a gente invista na igualdade, como essa população será valorizada se nós, professores, não formos? Então, é importante, a importância desse canal, a importância número 1 é a valorização do magistério através da valorização do professor. E o objetivo número 2 desse canal é também combater o pensamento binário. O pensamento binário que agora diz assim, bom, está tendo uma CPI, mas tem que investigar os governadores e prefeitos, mas uma CPI precisa ter um material objetivo para ser investigado. E CPI não pode investigar estados e municípios. Se houver uma extensão nas investigações que cheguem a estados e municípios, aí sim, os entes municipais e estaduais devem se reunir para ajuizar aquele indivíduo do estado ou dos municípios para pagarem pelo que fez. Mas uma CPI do Senado e da Câmara está no seu estatuto interno, não pode investigar o judiciário, não pode investigar um outro poder, não pode investigar municípios, não pode investigar estados. A CPI precisa ter fatos concretos que identifiquem o motivo da CPI, tem que ter prazo e 1/3 das assinaturas. Mas o pensamento binário fica repetindo essas coisas nas redes sociais. Por quê? Bom, o meu presidente está sempre certo. O meu político de estimação está sempre certo. E o resto está tudo errado. É o fla-flu político, é o pensamento binário. Como se a realidade só fosse vivida em dois lados. O lado do Fla ou o lado do Flu. O lado do Grêmio ou o lado do Inter. O lado do Vasco ou o lado do Flamengo. Não. Política é para ser pensada de uma maneira muito mais complexa. Há uma complexidade a mais e nós precisamos refletir, analisar, para concluir. A reflexão, a análise e a síntese do pensamento filosófico devem fazer parte das investigações a respeito da política. E também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson,
e também meu blog através do endereço rosamaçons.blogspot.com. Rosamaçons sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos aos comentários de vocês durante essa última semana. Eu gravei um vídeo, semana passada, sobre a participação dos espectadores, nesse vídeo, que foi gravado, se eu não me engano, dia 18 da semana passada. E o Richard Felipe diz assim: você está indo bem. Muito obrigado, Richard Felipe. Se você acha que eu estou indo bem, entendo que você tem acompanhado esse canal. E eu aqui agradeço a você, Richard Felipe. A Sandra Manuel diz: obrigada, professor. Obrigada, digo eu, Sandra Manuel. Muito obrigado pelo carinho. O Chico Oliveira diz: fantástico, professor. Muito obrigado, Chico Oliveira. E também eu gravei um vídeo chamado Pazuello, a CPI e as palavras. Nesse vídeo eu falo da importância da CPI na organização das palavras. Porque agora o que você fala agora, de manhã, se você fala uma coisa de manhã, você muda à tarde, e na manhã seguinte você já diz outra coisa, e tudo vai virando um turbilhão de realidades, como se não houvesse nenhuma diferença entre o que você fala agora, o que você fala diferente depois, e o que você venha a falar de diferente em um terceiro momento. E as pessoas vão se utilizando da rede de informações para jogar turbilhões de informações, e todas elas favoráveis ao poder. Ou seja, se eu digo A agora e se eu digo B depois, não é contradição. Tudo é uma questão de narrativa. E a CPI tem um papel importante, porque quando o cara chega ali, ele não pode dizer: não, eu faço isso porque tem um comunismo cultural no mundo. Isso é coisa de Olavo de Carvalho. Funciona no YouTube, funciona nas redes sociais do Olavo de Carvalho, no Facebook, no WhatsApp. Mas quando você está diante de uma CPI, você tem ali a apresentação da materialidade dos fatos e as suas palavras diante daqueles fatos. Então, se o cara diz um manda e o outro obedece, como ele vai dizer depois? Não, aquilo eu falei nas redes sociais. Então quer dizer que quando o presidente fala alguma coisa nas redes sociais, ele fala por quê? Porque ele é um palhaço? Então quer dizer que se ele fala alguma coisa nas redes sociais, aquilo não tem credibilidade? Então, são coisas que a CPI ajuda a gente a organizar as palavras. Vamos ter cuidado com as palavras. Chama as pessoas. O que você falou? Ah, você falou? Então explica. Então eu falei sobre essa importância da CPI na organização das palavras. As palavras precisam voltar a ser sagradas. Vamos divinizar as palavras. É importante que a gente cultue as palavras e divinize as palavras. Nesse contexto, o Edilton Lustosa falou: triste realidade. Os Maria vão com as outras, no afã de serem reconhecidos pela mídia, Globo, Folha, falam M, não vou falar aqui o que ele falou, contra o presidente. Esta CPI de Renan é um grande picadeiro. Mas o que as pessoas estão falando contra o presidente que é irreal, que não é correto? Ontem ele provocou aglomeração. Todo o mundo já sabe que a aglomeração propaga o vírus. É o único presidente do mundo que ainda não entendeu isso. Só ele está certo. Né? Então, se as pessoas falam M em relação ao presidente, qual M que é? Essa, por exemplo, eu penso que não. Né? O Exército diz que um general não pode participar de atos políticos. O Pazuello participou. Então ele cometeu uma ilegalidade. Isso é falar M contra o presidente? Então, qual M? Tem que citar. É importante isso. Quando você falar alguma coisa, cite. Qual é M? Por que é M? É importante fazer isso. Então ele falou que as pessoas falam M contra o presidente, que a CPI a CPI do Renan é um grande pecadeiro. Bom, a CPI foi de iniciativa do Randolph Rodrigues, que não se chama Renan, não sei se você sabia.
E é só o Renan que está nessa CPI? E a tropa de choque do presidente que está ali? Agora, o presidente tem perdido apoio na sociedade e no parlamento. E nessa perda de poderes, nessa perda de influência, ele tem, principalmente no Senado, perdido espaço. É da política, né? É da política. Mas na Câmara ele ainda tem um apoio, inclusive do presidente da Câmara. É o jogo da política. Esse é o jogo da política. Mas a CPI não é do Renan. Discorda. A CPI tem o Renan como um ator importante, tem e o Randolfo Rodrigues, e tem pessoas, não é do Renan. Se o Renan não tivesse ali, não estaria havendo CPI. Não, esse pensamento está equivocado. O Antônio Oliveira Barbosa diz: a imprensa, como todos, mas com exceção, é podre. A imprensa é podre. Qual imprensa que é podre? Porque a imprensa da CNN apoia o presidente. Grande parte dos âncoras ali apoiam o presidente. Esses que apoiam o presidente, Caio Coppola é podre? O Alexandre Garcia, que apoia o presidente quase que incondicionalmente, também é podre? O presidente tem vários apoios dentro da mídia também. Agora, ele faz tanta bobagem que fica difícil ele ter um apoio muito grande. Né? Ele fala bobagem, muita bobagem. Ele falou que não iria comprar a vacina do Dória, que vacina faz virar jacaré, que vacina... isso é real? Vacina faz virar jacaré? Então eu tomei a vacina hoje. Então eu virei jacaré. Jacaré mais lindo do mundo, sou eu. Então é importante citar as coisas, né? Então toda a imprensa é podre. Caio Coppola é podre. Né? Aquele maluco, eu esqueci o nome dele. Tem um que também, que apoia o presidente em quase tudo. É podre também. Então, Constantino é podre. Está sempre na CNN defendendo o presidente. É podre também. Leda Nagli apoia o presidente. É podre também. Regina Duarte apoia o presidente. Então, tem muita gente que apoia o presidente. Então, todo mundo que está na mídia é podre? Acho que não. A imprensa não está compromissada com a verdade, e sim com as narrativas. O presidente foi e aglomerou. Isso não é uma narrativa, isso é um fato. Ele foi, ele aglomerou, ele não usou máscara, Pazuello não usou máscara, a equipe dele estava toda sem máscara, isso não é narrativa, isso é um fato. Então, tudo tem dois lados. Não, ele fez isso. Não tem como negar. Aí é negacionismo. Então é importante recuperar os fatos, recuperar as palavras, recuperar e divinizar o todo-poderoso fato. Falei isso no vídeo passado também. Então a imprensa... ele falou que a imprensa não está comprometida com a verdade, sim com as narrativas. A CPI tem que punir os governadores de estados e os prefeitos. Já falei. A CPI, uma CPI do Senado da Câmara, não pode investigar municípios, estados e os outros poderes. Isso tem que ser local. A CPI tem que ter objetos específicos. E o objeto dessa CPI começou com o problema lá da Amazônia, que foi seríssimo. Seríssimo. O governo brasileiro chegou a receber respirador da Venezuela. E bastava um telefonema para a Venezuela, para a embaixada venezuelana, para que os respiradores chegassem mais rápido, mas não fizeram isso. Aí os respiradores vieram pela estrada, demoraram mais, as pessoas morreram. Foram feitas muitas lambanças. E o Pazuello não negou que não entrou em contato com a embaixada, com as embaixadas da Venezuela, para que os respiradores chegassem mais rápido. Então é importante isso, né? Então a imprensa, como todo, mas com exceção é podre, a imprensa está compromissada não com a verdade. A CPI tem que punir os governadores de estados e prefeitos. Não, isso está errado, né? Esse procedimento não confere com a realidade. CPI não investiga estados, municípios e outros poderes. Judiciário, por exemplo, está errado. É ilegal. O que você está falando é ilegal. O Time to Think. De vez em quando eles colocam uns pseudômetros aqui. Time to Think. Boa noite, mestre. O Pazu é o cara das nossas Forças Armadas, né? O Pazu, deve ser o Pazuello, né? É o cara das nossas Forças Armadas que agora está injuriada com ele, né?
Porque ele foi numa manifestação política, é proibido, criou um racha entre o Poder Executivo e as Forças Armadas, porque eles estão tentando criar um problema, né? Um problema institucional com as Forças Armadas. Sabe como uma das piores qualidades do Bolsonaro? É que ele é chato. Ele é chato. Eu acho ele chato. Chato. Pedro Cunha diz: professor, boa tarde. O que eu vejo nessa CPI é que ela poderia fazer alguma coisa de bom para o Brasil, mas vejo que ao acompanhá-la, o genocídio que Bolsonaro está fazendo é privatizar todas as estatais. Nunca ouvi falar que existe uma lei dizendo que privatização é genocídio, né? Isso só surgiu na tua cabeça agora. Mas você pode escrever isso em projeto de lei e mandar para o Congresso para ser votado, para que seja retificado, para que seja consagrado que privatizar é genocídio. Eu desconheço esse argumento dentro do direito nacional e internacional, né? Genocídio é uma coisa, privatização é outra, até porque privatização em si não é ilegal, né? Dependendo do critério como as privatizações são feitas, privatização não é genocídio e nem crime nenhum, né? Nessa CPI, os verdadeiros culpados são prefeitos e governadores. Eles parecem... Eles falam a mesma coisa, né? Estão repetindo a mesma coisa. Parece que um fala e aquilo que um fala vai pegando como xerox, né? Eles vão repetindo as mesmas coisas, né? Poderiam ser pelo menos mais criativos, né? Vão repetindo mensagens de redes sociais. O Pazuello e a mentira nua. Eu falei sobre o Pazuello e a mentira nua. A mentira nua é um tipo de mentira que está caracterizada na pós-verdade. Eu chamo de mentira nua essa mentira que não se preocupa sequer em disfarçar que ela está mentindo, né? Antigamente, no conceito clássico de mentira, mentira ia até a realidade e dava um jeito de se esconder da realidade para mentir. E para isso, a mentira precisava de subterfúgios para mentir. Agora não, o cara vai falando, a Terra é plana. A NASA filmou a Terra por vários ângulos, provou que a Terra é redonda, e o cara no final a Terra é plana. E o Pazuello, ele promoveu várias mentiras nuas ali, uma mentira que estava na cara, mentiras que estavam na cara que eram mentiras, né? Ele foi repetindo. Eu citei sobre essas mentiras no vídeo passado. E ele promoveu várias mentiras nuas ali. Mentiras que sequer se protegiam contra a luz da verdade. Então, uma mentira nua. Então, o Robson Machado diz: parabéns pela iniciativa, professor. Muito obrigado, Robson Machado. O grupo Nada Além da Verdade, canal Nada Além da Verdade, diz o seguinte: parabéns, meu amigo. Já deixei minha inscrição e meu like. Muito obrigado, canal Nada Além da Verdade, né? Logicamente que essa pessoa deve ter um nome. O nome dela não é canal, né? Então, está parabenizando a mim e o meu canal. Muito obrigado pela participação e pelo carinho. A Isis de Andrade Marques disse: gostei. Muito obrigado, Isis de Andrade Marques. A Rosemary de Oliveira diz: Brasil com Pazuello. Caramba, o Brasil tá com Pazuello? Olha, o apoio ao Bolsonaro está em 25%. De 20%, né? Está sempre entre 25% e 30%, mas ele andou perdendo apoio. Acho que agora está mais próximo de 25%. É um dos piores desempenhos populares a respeito da popularidade de um presidente depois da redemocratização. Por mais que ele, como presidente, sempre atraia um grupo grande de pessoas, né? Mas a popularidade dele... Eu acho que o Brasil não é só 25%, não. Acho que tem mais gente no Brasil, né? Então, o Brasil com o Bolsonaro... Eu sou brasileiro, não estou com o Bolsonaro, né? Meus familiares, na maioria esmagadora, não é Bolsonaro. Muito pelo contrário, é contra. Então,
Que Brasil que está com Bolsonaro? Boa pergunta. Então, e o Luciano Lucas diz, professor doutrinador. Muito obrigado pelo elogio, né? A filosofia é uma doutrina. Doutrina significa ensino. Quando a medicina diz que não é para aglomerar, para usar máscara, isso é uma doutrina. Uma doutrina da infectologia. Os infectologistas dizem isso é uma doutrina. Então, doutrina é ensino. Então, muito obrigado pelo elogio. Eu sou um doutrinador mesmo. Né? Agora, o Bolsonaro, quando diz que máscara faz mal, isso também é doutrinar as pessoas, só que de forma errada. Porque não está provado que máscara faz mal. Então, mas se for para doutrinar de forma correta, ou seja, para ensinar, para instruir, muito obrigado pelo elogio. Então, eu sou professor de filosofia, ensino o procedimento, o método filosófico para as pessoas. Sou professor de sociologia, também ensino, né? Procuro dialogar com as pessoas sobre o método filosófico, sobre essas doutrinas. Então, guardadas as devidas proporções, eu sou um doutrinador, sim. Quanto às mentiras do Mandetta, quais foram as mentiras do Mandetta? Tem que dizer. Porque o Mandetta sempre seguiu as orientações da OMS e da ciência. E a OMS sempre esteve alinhada com as descobertas científicas a respeito da vacinação, da não aglomeração, do uso de máscara, do uso de álcool gel. Então, quais são as mentiras do Mandetta que você diz? Gente, tem que citar. Tem que citar. Só falar é pós-verdade, né? As pessoas falam as coisas e acham que as palavras delas são mágicas. Só porque elas falam, aquilo se torna uma realidade. Não, você tem que citar, você tem que falar, né? Então, o Mandetta é genocida. Aquele genocida. Mandetta é genocida. Mandetta falou para não aglomerar, para usar máscara, para usar álcool gel, seguiu as orientações da OMS e Mandetta é genocida. Acreditem se quiser. Seu Luciano Lucas, olha, seu Luciano Lucas, nunca faça uma prova. Nunca faça um concurso, porque você vai ser reprovado em todos que você fizer. O único que a mentira, então, né? Aquele genocídio, o único que fala mentira que você segue, né? As pessoas vão falando as coisas, vão repetindo as coisas, só que elas nunca dão materialidade para as coisas que elas falam. Elas vão falando, igual o Pazuello na CPI. Vai falando. E é a famosa mentira nua. Muito obrigado pela participação de todos. Próxima segunda estarei aqui respondendo a participação de vocês. Ok, galera? Vocês são do coração.